Olá, alunos, tudo bom? Olá, estudante. Então, agora nós vamos fazer uma revisão de conteúdos, né? Para poder encarar aí as atividades de sala. Vamos lá? Vamos ver, então, a nossa revisão de conteúdo sobre a arte em Rondônia. As artes visuais em Rondônia são as artes para serem vistas. Contamos aqui com o fabuloso, fantástico trabalho do Júlio Carvalho, né, que não só faz esculturas, como escreve, como é compositor, poeta, e também tem a técnica de fazer esse trabalho maravilhoso em mosaico. E o Miquelton Alves, com a sua valorização ao cotidiano rondoniense, o seu amor maravilhoso. E essa artista aqui, visionária, né, a Ana Gaion, faz exatamente aquilo que propõe o texto da nossa canção, Carro-Chefe, né, onde ela vê além do trivial, ela vai a fundo, né? E aí, olha, na sua arte, ela usa materiais que normalmente estariam desprezados, descartados. Então, ela tem essa visão aí. E aqui temos também que lembrar aqui do primeiro museu indígena de Rondônia, que foi inaugurado em uma aldeia. E o objetivo era mostrar a vida dos Paité Suruí, né? Os orgulhosos suruís, né? Há cerca de 50 anos, tá? Então aqui tem utensílios, vários utensílios, né? Que mostram como convivem os suruís. Este museu aí nasceu de um sonho de ter um espaço para fomentar ações referidas à cultura material e imaterial, além de promover ações de educação patrimonial e intercâmbio com visitantes. Então, olha aqui, gente, a importância, né? As importâncias do museu aí, demonstradas aí, caracterizadas aí, tá vendo? Quando alguém te perguntar, aliás, nós perguntamos, né, sobre qual a importância do museu, né? Então aqui já tem descrito aqui, ó, cultura material e imaterial, resguardar, né? Não deixar morrer nem esquecer. Tudo isso aí. E o Luiz Uimilava, acho que é isso, Suruí, né? É uma pessoa já que tem ligações com a etnia aí, já preocupado em fazer a manutenção, né? A valorizar, né? A vida, os costumes, as características. Ok? Então, terminamos aqui a nossa revisão. Já já a gente volta com as nossas atividades de sala. Tchau! Voltamos com as nossas atividades de sala. Vamos ler cuidadosamente cada questão, porque, como eu sempre falo, a leitura é uma fonte de informação, né? A leitura correta, né? O olhar atento faz com que você já anteveja qual é a resposta de cada questão. Vamos fazer isso agora? Bora lá. Olha aqui, ó. Essa questão aqui, ela tem dois textos. Tem esse texto aqui escrito e tem esse texto visual, né? Que é o desenho, né? Então, na parte escrita aqui, é um trecho de Pero Vaz de Caminha, onde ele descreve
os índios, os seres que eles encontraram ali de frente. E o artista Eckhout que faz esse desenho, esse retrato aí, certo? Então, o que Caminha diz? Ele ele era o escrivão, né, que veio com a esquadra. Então, ele disse assim, ó, a feição deles é serem pardos. Então, ele disse que os índios eram da cor parda, quase avermelhados, né? Ou maneiras, a palavra maneiras aqui está se referindo às pinturas, né? Meio avermelhados. Aí, de bons rostos, não eram olhares agressivos os que eles encontraram logo assim, a fisionomia agradável e bons narizes, bem feitos, andam nus. Essa informação aqui já é porque o costume português, né, que está vindo de outra cultura. Então ele diz o seguinte, andam nus sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa. Isso aqui é português antigo, tá? Cobrir. Então eles não se preocupam, essa frase aqui significa isso, não se preocupam em cobrir nada, nem mostrar suas vergonhas. Os vergonhas que eles chamam aí é a parte sexual, a parte do resto do corpo, né? E estão acerca disso com tanta inocência como tem em mostrar o rosto. Então, o povo, ele está descrevendo aí pessoas totalmente sem o olhar, sem o entendimento da malícia, né? Sem o olhar da lascívia, sem esse olhar pecaminoso aí, tá? Então, estamos vendo aqui a naturalidade retratada aqui através do desenho, né, do Eckhout, vendo a naturalidade com que ele retratou este índio aí. Agora vamos ver a nossa questão, tá? Guarda bem isso aí que a descrição de Pero Vaz de Caminha e o retrato lá. Vamos ver aí, vamos seguir aqui. Ao se estabelecer uma relação entre a obra de Eckhout, é o desenho, e o trecho do texto de Caminha, conclui-se que esse texto de Caminha era assim, umas 50 páginas, era um negócio longuíssimo. Ele contando todos os detalhes da viagem, né, da chegada no Brasil, o primeiro contato, o primeiro olhar, né? Então vamos ver aqui, você tem aqui, ó, ambos se identificam, os dois textos, tá? Pelas características estéticas marcantes, como tristeza e melancolia do movimento romântico das artes plásticas. O artista na pintura foi fiel ao seu objeto, representando-o de maneira realista, ao passo que o texto é apenas fantasioso. Eita, há que se analisar isso aí, né? A pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreriam, posteriormente, né, o processo colonizador. Olha aqui, isso aqui é importantíssimo, né? Sofrer o processo colonizador, né? O estrangeiro que vem de fora para impor a sua cultura e os seus modos e ainda querer achar que isso aí é justo. Justificar isso aí. O texto e a pintura são baseados num contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena. E aqui há forte direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez que o índio representado é objeto da catequização jesuíta. Então nós vamos ver
que a nossa resposta é o seguinte. Ó, o texto de Caminha e a pintura de Ecaute tem uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreria o processo colonizador. Mas até aqui, ó, tá tudo sim. Isso aqui já é uma informação além do que a pergunta, do que a questão pede, né? Qual a sua conclusão diante da leitura do texto e da apresentação do desenho, da pintura do Ecaute? Então, a característica em comum, o que Caminha está falando lá? Ele tá descrevendo a pessoa que eles encontram logo na chegada ao Brasil. Aquele tipo de gente que eles não conheciam, não sabiam, tão diferente, com traços tão diferentes, né? E a pintura de Ecaute mostra também do mesmo jeito, né? Cada um descrevendo a sua maneira o habitante do Brasil, daquela terra que não tinha nem nome ainda, de Brasil. Ok? Então, nossa resposta é essa aqui, né? Ó, o texto lá do Caminho não fala em tristeza nem melancolia, por isso que isso aqui está errado, né? O texto é fantasioso? Não, o texto também está descrevendo aqui nessa aqui, né? O texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura, não tem isso. Aliás, o texto e a pintura estão falando da mesma coisa. E aqui, forte direcionamento religioso, nada a ver. Nada a ver, não tem nada falando de religião nem nada. Quer dizer, então, por isso que a nossa resposta, mais objetivamente falando, é a letra C. E agora vamos para a nossa questão de número 2. A presença de certos padrões visuais, ou seja, combinações de imagens e formas que são repetidas, passam a compor a identidade de determinado grupo indígena, sendo representativas de sua própria visualidade. Assim, a pintura corporal é. Então, quando ele fala de padrões repetidos, você está vendo isso aqui, ó. Vários e vários e vários aqui, ó. Tudo igual, são padrões repetidos. Olha aqui, ó. Então, ele está falando assim, a presença... Então, tem um aqui de uma cor, outro de outra cor, né? Esse aqui é diferente desse outro aqui, que é diferente desse. Então, a presença de certos padrões visuais ou combinações de formas que são repetidas passam a compor a identidade de determinado grupo indígena, sendo representativo de sua própria visualidade. Assim, a pintura corporal é uma maneira de embelezar os corpos, substituir as roupas e transmitir alegria. Ou um dos elementos mais marcantes das culturas indígenas, preparar os corpos para chamar a atenção, o meio de transmitir a cultura de guerra, a única forma de comunicação entre os grupos. Tem coisas aí que a gente já vê aí que é gritante, que não tem nada a ver, né? Então, a gente já vê aqui, ó, substituir, embelezar os corpos, substituir roupas e transmitir alegria. Não mesmo, né? E aqui, eles não são assim, tá, gente? Ainda hoje. Essa questão de ficar, de se exibir, chamar a atenção, fora. Também não é o meio de transmitir a cultura da guerra e também não é a única forma de comunicação. Vamos ver por que essa daqui é que é a válida. Essa coisa de ter esse padrão visual, né? Esse padrão de desenho na estampa, nas pinturas corporais, isso daí é componente da identidade e da
idoneidade, vamos dizer assim, de cada etnia, certo? É o representante da sua visualidade. Então, eles fazem questão. Ok? Seguindo aqui, vamos para a questão de número 3. Por falar em questão, né? Cada cultura possui uma produção artística que a caracteriza. Não há registro de cultura sem manifestação artística. Sobre a cultura indígena, pode-se afirmar que atualmente não se considera arte a produção artesanal do indígena. O trabalho artístico indígena é artesanato e, sendo artesanato, não é arte. As peças do artesanato indígena são de boa qualidade e muito importante para conhecer o perfil do artesão indígena. As peças indígenas não são representativas para a cultura brasileira e o artesanato não tem utilidade para a cultura indígena. Meu Deus, tem um bocado de absurdo aí, né? E aí você já vai aqui na boa, na certa, né? As peças do artesanato indígenas são de boa qualidade e muito importante para conhecer o perfil daquele que faz a arte. Ok? Vamos seguir? Aqui tem uma questão aqui do Enem, vamos lá. Ao contribuir para o fortalecimento da identidade cultural, os artistas contemporâneos de Rondônia homenageiam a cidade e valorizam a cultura local. A arte contemporânea está consolidada no contexto atual das artes, mas diversas vezes é apontada como esquisita pelo público geral. Essa reação acontece porque ela só retrata o passado, o Renascimento e o Classicismo, não aborda assuntos banais do cotidiano, como política, passou a evidenciar o cotidiano, a banalidade da vida das pessoas, e não só o belo como no passado, é alheia à realidade humana, ou seja, está distante dos sentimentos e da sociedade, está relacionada à arte e à acadêmica. Minha boa gente, meu caro estudante, de cara a gente vê os absurdos aí. Então é muito fácil você que analisa, você que já tem uma atitude reflexiva, né, crítica, você já vê aí facilmente o que é absurdo, né? O que é absurdo, só retrata o passado, não aborda... Meu Deus, não vou nem ler mais. Vamos seguir. Questão de número 5. Espalhadas pela cidade de Porto Velho, as cidades de São Paulo, as imensas esculturas do artista Júlio Carvalho intervêm positivamente no contexto geral. Assinale a alternativa que melhor define as esculturas do artista. Olha, como diz lá no Nordeste, o cabo é bom. Então, as esculturas do Júlio de Carvalho têm na decoração sua única e principal influência sobre a cidade. O verdadeiro lugar da arte são os museus. A arte urbana, ou seja, a que é pensada para as ruas, é inferior às criadas internacionalmente para as galerias. As galerias e os teatros são os únicos lugares para a arte, não as ruas e a praça e praças. A cidade torna-se um museu a céu aberto, trazendo inovações estéticas, como as esculturas de Carvalho. Aqui é a nossa resposta, né, gente? A mais condizente. E a questão número 6, uma questão discursiva, né? Entre os artistas plásticos contemporâneos de Rondônia, qual deles mais lhe impressionou? Isso aqui é muito pessoal, tá? Explique por quê, dê sua opinião sobre o seu trabalho, né? E aí eu vou aqui arbitrar. Você pode escolher outro aqui, tá tudo certo. Mas
é uma resposta pessoal, mas espera-se que haja uma escolha entre os artistas Júlio de Carvalho, Miqueliton Alves e Ana Gaion, que foram reapresentados durante a revisão. Espera-se que haja um comentário sobre o seu trabalho pessoal. Olha aqui. Tá? E temos também um material complementar, né? Onde você assista aí, por favor, né? Nesse link aqui, Arte Indígena, Nossa História, Hábitos e Cultura. Então, gente, chegamos aqui ao final da nossa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham assim assimilado bastante sobre o tema discorrido na nossa aula, né? E aí ficamos por aqui até a nossa próxima aula. Tchau!